Oi meninas! Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o encaixe do molde e a personalização. A gente sabe que o molde é um dos extensores que mais as designers têm dúvida. Então hoje a gente vai tirar um pouquinho da dúvida de vocês. Os moldes eles vêm todos iguais e os dedos são diferentes. Então o que é necessário? A gente fazer a adaptação do molde para cada tipo de dedo. Quando você remover o molde da embalagem, você vai encontrar o centro solto, uma bolinha. Então essa bolinha ela vem para baixo, para as costas do molde, para deixar o molde mais durinho. Essa linha pontilhada você vai abrir para que você possa movimentar o molde para cima ou para baixo. Você vai fazer uma pré-medição. Olha como esse dedo, eu tenho a frente do dedo num formato e o molde arredondado. Olha como ele não encaixa. Então, o que você precisa fazer? Fazer esse molde encaixar de um lado a outro, ou seja, encaixar no hiponíquel. Eu gosto de fazer, prender ele um pouquinho a beiradinha sem fechar, só para encaixar mesmo na frente do dedo, tá? Segura ele pelas abas. E observe o seguinte, essa linha central, ela precisa alinhar com o ossinho da sua cliente. Para quê? Para a unha não ficar torta, tá? A gente precisa encaixar a frente e quando na bochecha, o que você vai fazer? Você vai deixar essa bochechinha do dedo livre para você poder fazer a curvatura. Então, para fazer o encaixe, eu vou fazer uma marcação no ponto zero da minha cliente, né? No final da linha do sorriso, eu dou um piquezinho só para eu saber aonde eu vou deixar livre. E do outro lado, a mesma coisa. Só um piquezinho. E vou com uma tesoura retinha, eu gosto de uma tesoura afiadinha, eu vou contornar a linha do sorriso dela, ou seja, eu vou cortar aqui no molde exatamente como ela tem a frente. Ou seja, eu preciso encaixar a frente do molde com a frente da unha dela. E nas laterais eu vou abrir para tirar esse pedaço, porque eu não estou conseguindo fechar para fazer a curvatura. Então eu removo delicadamente o molde. Lembra que eu tinha preso só pela pontinha? Eu vou soltar. Primeiro eu vou adaptar a frente. Então, como essa frente não encaixa na frente dela, eu preciso fazer um corte igualzinho eu tenho o dedo dela, a linha do sorriso dela. Venho até o centro. Se você estiver de luva como eu, toma cuidado para não rasgar o molde. Porque o molde tem cola e ele vai simplesmente agarrar na luva, né? Cuidado para não encostar o molde aonde tem pelo e pó, porque ele pode perder a cola e você não conseguir fechar embaixo. Então, eu verifico se está encaixando. Olha, eu verifico que está faltando um pedacinho aqui para tirar. Então, eu vou ali aonde ele não está adaptando, aonde ele não encaixa, e aquilo onde não encaixou, eu vou cortar. Onde eu marquei na lateral, veja que esse molde ele já vem sugerindo aonde eu vou cortar. Eu marquei exatamente aonde fica o término da linha do sorriso da minha modelo. Você vai fazer isso na sua cliente. E vou cortar a lateral para eu encaixar o dedo dela. Eu preciso deixar a lateral soltinha. Do outro lado, a mesma coisa. Vou fazer um cortezinho para fora. Por que é para fora? Porque é a lateral externa do molde que eu vou encaixar a lateral do dedo dela. Volto lá e verifico se encaixou. Certinho. Falta um pedacinho que eu vou soltar ainda desse lado, que ele vai ficar machucando a minha modelo. E agora eu vou fazer o encaixe. Observe o seguinte,
Hoje eu vou fazer um formato almond no molde. Então, meninas, para cada formato de unha que você vai fazer, você precisa pensar como você vai fechar esse molde. É muito comum o erro de fechar o molde todinho até a ponta dele, para todos os formatos. Cada formato, você precisa pensar uma forma de fechar. Se eu vou fechar para almond, eu vou virar o dedo dela. Vou fechar ponta com ponta. E vou pensar o seguinte, ponta do molde. Se eu vou fechar para almond, não posso deixar muito inclinada para baixo e nem muito inclinada para cima. Eu preciso deixar esse molde uma linha reta, ou seja, eu vou centralizar a ponta do molde com a lateral da parede dela. Ela tem a ponta da unha um pouquinho inclinada para cima. Eu vou dar uma inclinada e olha, quando eu inclinar, a pontinha desse molde não tá do meu lado esquerdo, não tá encaixando. Eu volto lá e tiro o que não tá encaixando. Tirar um pedacinho, o molde inclusive ele amassa onde ele não encaixa. Eu tiro aquilo que tá amassando. Volto lá para encaixar, que a frente dela é um pouquinho mais reta. Ó como ele se adapta bem melhor. Relaxa o dedo. Vou olhar nessa posição para a unha dela não ficar torta. Mesmo que o dedo dela tenha a ponta torta, eu não vou fazer uma unha torta. Eu vou centralizar a linha central do molde com o ossinho dela. Então, eu verifico nessa posição se não tá torto. Se tiver torto, eu vou ali, adapto para fechar o meu molde. Centralizado, encaixado, não deixei folga entre o molde e a unha. Agora, pense o seguinte, se você fosse fazer uma unha quadrada, você precisa ter parede, não pode fechar o molde. Eu estou fechando o molde, a ponta do molde, porque eu vou fazer uma almond. Mas se eu fosse fazer uma quadrada, eu deixaria mais aberto, eu não fecharia. Eu deixaria as paredes alinhadas com a parede lateral dela. Ou seja, eu teria que ter essa ponta alinhada com a parede lateral. Como eu vou fazer a almond, eu posso fechar a pontinha. E vou alinhar ponta do molde com a bochechinha dela. Para quê? Para que a minha almond ela não fique inclinada para baixo, mas também não fique inclinada para cima. Agora, tamanho, tá? Eu vou definir qual o tamanho da almond que eu quero. Eu defini com a minha modelo, e até pelas unhas que ela já tem, que a unha dela vai ficar com 1,5 centímetro. A partir do centro do arco, eu marco 1,5. Na ponta do 2. Então, eu não posso fechar o meu molde até a ponta do 2. Eu vou fechar até a ponta do 3, porque não é uma estileto, é uma unha almond. Veja como o molde fica bem certinho, bem encaixado. Eu posso bater na ponta do molde, que ele não solta. Embaixo, bem fechado. Bem alinhado com o ossinho. E agora eu vou começar a trabalhar com o produto. Eu já havia lixado a unha da minha cliente, da minha modelo, e descolado a cutícula dela. Então, eu vou certificar que a cutícula não está colada, vou levantar a cutícula, não posso ter nenhuma pele sobre a superfície da unha. Vou utilizar o desidratador. Eu já tinha utilizado anteriormente, mas como passei a mão para um lado, para o outro, a minha modelo, ela tem a pele é muito hidratada, a unha também, então eu posso passar um desidratador de novo para eu trazer o meu primer. No caso dessa minha modelo, como ela tem a unha úmida, eu vou utilizar uma base em gel para que ela não descole, não tenha um descolamento prematuro. Eu vou fazer uma camadinha da base em gel.
Aqui a base em gel vai funcionar como primer. Não levo até a cutícula e vou deixar essa base em gel por 10 segundos. Agora eu vou fazer já a minha almond, acompanhando já o modelo que eu tenho aqui. Eu defini que vai ser até a ponta do 2, então já venho trazendo o meu gel, fazendo o formato almond. Vou começar pela ponta, para o meu gel não escorrer ao redor da cutícula. Então, eu centralizo o gel e já vou conectando a ponta da minha almond com o ponto zero dela. Já vou fazendo a parede da almond. Do outro lado, a mesma coisa. Vou conectar o ponto zero dela. Com a ponta da almond, fazendo a parede. Agora eu posso trabalhar o restante da unha. Não vou preocupar com o ponto de tensão agora, não vou preocupar com deixar a unha grossa. É uma capa base, então como capa base, ela é bem fininha. Gosto de utilizar um pincel bem fininho. Vou tirar esse gel que desceu aqui a hora que o pincel caiu. Corrijo. Vou corrigir a parede. É a pontinha do 2. E vou colocar na cabine para secar e fechar a curvatura dessa capa base. Para fechar, eu não gosto de fechar muito a curvatura na capa base para eu não ter um descolamento prematuro, mas eu faço uma pré-curva. Este gel eu vou deixar por 20 segundos. Saiu da cabine, aperto o ponto zero e já venho trazendo até a pontinha da minha alma. Aqui você vai fechar o que você entender que você quer da sua alma fechada, tá? Então, se a sua cliente ou se você gosta da ponta mais fechadinha, fecha até a ponta. Se você quer mais redondinho, não precisa fechar tanto. Vou colocar na cabine por mais 60 segundos. Fecho. E já posso descolar o meu molde. Retiro a aba, aperto a ponta e puxo o meu molde para baixo. Já tenho a minha capa base feitinha, prontinha para fazer o lixamento e preparar a decoração. Vou remover a capa de inibição e vou dar uma lixadinha nessa unha. Vou alinhar a parede do lado esquerdo, vou alinhar a parede do meu lado direito. E vou deixar ela bem fininha para receber a decoração.